Oi, gente. Bom, março traz uma visibilidade de uma luta que é muito maior do que um dia, um mês. É uma luta diária, é uma luta para a vida toda. Eu sou Bruna Lins Maia, eu sou atriz, eu sou artista, eu sou brasileira. Nos últimos meses, a Think Yoga tem se dedicado a pesquisar sobre os impactos da pandemia na vida das mulheres e propor exercícios de futuro, de como é que a gente pode minimizar essas consequências. E com esse laboratório incrível, lindo, feito por muitas mulheres, é que a gente se baseou para fazer essa live chamada Compartilhe Cuidado, que hoje vai falar sobre como cuidar da saúde e dos direitos das mulheres indígenas. Para essa live, eu recebo a Wanda Ortega Witoto, que é técnica de enfermagem e ativista indígena Witoto. Bom, a Wanda, ela é líder indígena do povo Itoto e se tornou um símbolo da luta contra a Covid-19, salvando vidas na comunidade dela, chamada Parque das Tribos, lá em Manaus. No dia 18 de janeiro, ela foi a primeira profissional da saúde, mulher indígena, do estado do Amazonas, a ser imunizada com a Coronavac. E essas imagens da Wanda como profissional da saúde, recebendo a vacina e usando as vestimentas tradicionais, né, que é o vestido com os desenhos gráficos do povo dela, o cocário, o maracá nas mãos, circularam pelo Brasil inteiro. Inclusive foi assim que eu conheci a Wanda, vendo essas imagens tão poderosas dela. A Wanda também é servidora da saúde da Fundação de Dermatologia Tropical e Venerologia Alfredo da Mata e aluna da graduação em Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas. Wanda, bem-vinda. Bruna, muito obrigada. Quero agradecer a Think Yoga pelo convite de estarmos juntas nesse mês de março, que, como você falou, os dias das mulheres são dias de luta, né? Então, o mês de março a gente tira para fazer várias reflexões que cercam esse mundo feminino, né? E é uma honra poder estar aqui para a gente colaborar com algumas reflexões desse universo que nos cerca. Mulher, você tem vivido muita coisa aí, né? Eu tenho te acompanhado, não tem sido fácil, mas eu vejo que você tem muito amor, assim, muito brilho no seu olhar, no seu rosto. Eu fico muito feliz, assim, de você existir nesse mundo. Eu te agradeço por você existir com todo esse poder, com toda essa força. Imagino que não seja fácil, mas você não está sozinha, né? Você também é guiada aí pela natureza, pelas suas espiritualidades, pelo seu povo. E eu, Wanda, assim, eu não sei nem descrever a quantidade de camadas das dificuldades que vocês, mulheres indígenas, têm passado nessa pandemia. Assim, acho que eu não consigo nem alcançar essa quantidade de coisa que deve ser. Segundo esse estudo da Think Yoga, apesar dos índices de morte gerais serem maiores em homens, são as mulheres negras e as mulheres indígenas que estão mais expostas tanto à contaminação do vírus, ao desemprego, à violência, doméstica, à falta de acesso aos serviços de saúde e aumento da pobreza. E isso também porque, de acordo com essa pesquisa, a maior parte das mulheres é que são as profissionais de saúde de linha de frente e com trabalhos precarizados, né? Então, Wanda, eu acho que a gente precisa te ouvir, a gente, Brasil, precisa te ouvir. E eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer. Na sua percepção e na sua experiência, o que torna as mulheres indígenas mais vulneráveis à contaminação do vírus? Bom, é uma pergunta muito complexa, né? Porque quando eu falo enquanto mulher indígena, e eu falo de outros espaços também que as mulheres, enquanto indígena, que é estar na cidade, ainda tem uma grande visibilidade. Eu venho de um território à margem do Rio Solimões, do município de Amaturá, que é o meu território, que é a comunidade Colônia, que é o berço originário do meu povo Huitu. Mas hoje eu vivo na capital de Manaus, em busca realmente de lutas para a garantia de direito dos povos indígenas. E ser uma mulher indígena vivenciando nesse momento de pandemia, ele reflete um processo histórico de vivência dos nossos povos que é muito cruel. Nós, mulheres que estamos na cidade, os povos indígenas que estão nas grandes cidades, ela passa por um desafio do não reconhecimento da nossa identidade enquanto indígena.
E aí começa todo o grande desafio da vida de uma mulher, da vida de quem é indígena fora dos seus territórios, porque a negação dessa identidade, ela traz a perda, a retirada de direitos conquistados com muita luta, e que vai tornar essa vida um pouco mais desafiadora dentro desse espaço, dentro desse território que não é reconhecido enquanto um território indígena. E a mulher indígena hoje, fora desses territórios, ela sofre violências muito cruéis com a sua identidade, com o seu corpo, porque nós hoje temos, na cidade, temos acesso a bebidas, por exemplo, né, onde esse contato com a bebida gera uma violência dentro dos nossos territórios. As mulheres indígenas, elas passam por muita violência doméstica, uma vez que seus companheiros têm esse contato na cidade com bebidas alcoólicas e tudo mais, isso gera um transtorno dentro dessa vida dessa mulher. E nesse período da pandemia, algo que mais nos afeta, porque é muito recorrente isso nas cidades, é a questão econômica na vida das mulheres. Porque a maioria não tem estudo, são poucas mulheres que têm estudo, que estão indo para a universidade, ainda é um espaço que é muito negado para as populações indígenas. Então, para a mulher que dentro de um aspecto cultural, ela já é muito privada de sair dos seus territórios, da sua casa, porque ela tem uma responsabilidade, tipo, de ser mãe, de cuidar da casa, do marido, para essa mulher na cidade que não tem estudo, ela geralmente está desempregada ou tentando sobreviver a partir da sua arte, que é o artesanato, que é a nossa arte de resistência. Então, a maioria das mulheres que eu conheço, elas trabalham com seus artesanatos. Então, a questão da identidade, a questão econômica, a questão social das mulheres indígenas, ela, assim, eu falo desse lugar da cidade hoje, mas é uma realidade que também afeta os nossos territórios, né? Porque também os nossos territórios, eles são muito precários de políticas públicas, né? Nós não temos políticas públicas direcionado de forma geral para os povos indígenas, quanto menos para mulheres, seja ela negra, branca, indígena. Nós não temos políticas no nosso país direcionado para as mulheres. Então, isso torna tudo muito desafiador. E nessa pandemia, por exemplo, as ações aqui dentro do Parque das Tribos, elas se iniciaram por conta dessa necessidade alimentar de várias famílias que são, que tipo, não têm marido, que são artesãs, que cuidam de seus filhos e não têm marido. E quando veio a pandemia, lá em março de 2020, a primeira necessidade que surge para essas famílias, para essas mulheres, é a questão alimentar. E é ali que eu inicio um trabalho, uma campanha nas redes sociais, tentando conseguir alimento para essas famílias, porque o vírus ainda não estava aqui, mas a fome é uma coisa que é muito presente, a necessidade alimentar dos nossos povos na cidade, pelo fato de não termos roça, não termos terra para plantar, a gente não só tem que ter dinheiro, precisa de renda de algum lugar para você comprar um alimento naquele dia. Então, e o artesanato é essa fonte de renda da maioria das famílias que vivem na cidade, e isso é a pior sensação diante dessas lutas, porque você ser questionada por estar fora do seu território, dessa identidade, é algo que fere muito mais do que todas essas necessidades que nos cercam, porque a vida do indígena, historicamente, ela se deu diante de tantos desafios que a gente, às vezes, nem sente tanto, mas o que nos fere é essa necessidade, é a falta de respeito para com o corpo da mulher indígena. Por exemplo, nós estivemos à frente do Hospital Delfina quando o ministro de Saúde esteve aqui, foram 3 mulheres, eu, a Luciana Munduruku e a Natalina Baré. Só 3 mulheres lutando para que o poder público pudesse nos ouvir sobre as necessidades das populações indígenas aqui em Manaus, porque já tinha morrido, tipo, 7 parentes indígenas enterrados naquelas valas que abriram,
com a identidade negada. Não foi notificada enquanto indígena, a identidade daquelas pessoas, elas colocaram lá como pardas. Isso feriu tanto a gente que a gente foi em busca do ministro para que ele pudesse nos ouvir, porque a gente queria ser enterrado como indígena. Porque essa negação dessa identidade é o que nos fere na cidade, sabe? Nesses espaços que não nos reconhecem. E nessa pandemia, essas violências, elas persistem, e essa violência do não reconhecimento da nossa identidade é algo ainda muito desafiadora para nós mulheres, porque quando se nega isso, fere esse corpo de uma maneira muito cruel para a gente. Então, são muitos desafios que nos cercam, mas nós temos uma força ancestral. As mulheres do norte, as mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres de uma forma geral, têm uma força que vem dessa natureza. Eu sou uma mulher que vim do centro dessa terra. O meu povo é o povo do centro da terra. Então, a gente carrega nesse corpo essa força da terra, essa força da mãe natureza, que nos faz resistir mesmo, né? A nossa existência é um ato de muita força. A nossa existência é um ato de não desistir, de continuar lutando em prol das nossas vidas, em prol da natureza, em prol da terra, em prol da defesa dos nossos rios. Então, a gente, diante de todos esses desafios, a gente não desiste. Pelo contrário, toda essa violência nos fortalece e nos faz querer transformar isso em algo diferente para as nossas realidades, né? Porque eu acho que a luta das mulheres indígenas elas afetam outras mulheres de alguma maneira, e a gente tem se conectado, principalmente durante essa pandemia, que veio como uma grande lupa para mostrar para muitas pessoas que ainda têm uma miopia sobre a nossa existência. A pandemia ela se torna uma grande lupa para muito mais gente conseguir enxergar esses corpos tão invisíveis que são as populações negras desse país, as populações indígenas, as mulheres indígenas. Então, essa pandemia também tem feito um movimento, uma vez que o mundo para, que as pessoas começam a observar em seu entorno tudo o que está acontecendo, porque também esse movimento que nós temos cotidianamente, que esse capitalismo que é tão cruel faz conosco, de correr atrás de tanta coisa e a gente não consegue perceber o outro ao nosso redor, essa pandemia ela nos traz um pouco para esse olhar da existência do outro, da outra mulher que está ali, e a gente vai se conectando de alguma maneira e fortalecendo e percebendo e se afetando pela realidade de tantas outras mulheres também que sofrem abuso, que são maltratadas, que não têm o que comer, que não são cuidadas. Então, a gente começa também a perceber isso. E a pandemia tem também esse lado positivo, porque eu consigo perceber esse movimento de outras pessoas conseguirem ser afetadas pela realidade da outra e enxergar, sobretudo, esses corpos tão invisíveis, né? Então, é um pouco disso, assim. Nossa, Wanda, assim, é muito incrível te ouvir, porque você tem uma lucidez da narrativa que você conta, assim, desde essas nuances cotidianas, né, até uma questão estrutural mesmo, de uma falta de reconhecimento, quando você fala, né, eu quero ser reconhecida enquanto uma mulher indígena, e me chama muito a atenção que você fala quando você está fora do território, né, que significa fora da aldeia, mas ao mesmo tempo esse país inteiro é território indígena, né? Então é uma falta de reconhecimento, inclusive, de a gente conseguir, a gente que não é indígena, conseguir se enxergar, né? De que esse território é de vocês e por ser de vocês é nosso também, sabe? E tem uma coisa que você fala assim, essa luta, né? De essa resistência, então vende os seus objetos de arte, vende o artesanato, trabalha como empregada doméstica, dá um jeito de viver a vida e ao mesmo tempo, como é que se cuida, né? Como é que sustenta
essa força, como é que no dia a dia se constrói fazer isso ser possível, né? Quem cuida? Quem cuida das mulheres indígenas, Wanda? Quem cuida? Então, nós temos, a natureza nos cuida, a natureza nos cura. Então, eu acho que as mulheres são muito cuidadas por essa natureza, porque a gente não tem quem, assim, dentro de uma organização estrutural, a gente não tem quem cuida da gente. Então, essa natureza, ela cuida do nosso corpo, cuida da nossa mente, cuida desse caminhar mesmo, porque, por exemplo, nessa pandemia, mas quem cuidou de mim foi minha mãe, né? Se tem uma pessoa para mim dizer que cuida de mim, é a minha mãe, é o meu marido, que são pessoas que estão próximas de mim e que, de alguma maneira, têm cuidado de mim, me fortalecido diante de tantos desafios. Por exemplo, quando começou a surgir o vírus na nossa capital, aqui em Manaus, que a gente só via notícia de bem longe, né? E nós estamos muito distante do restante do país. A gente achava que isso não ia afetar a gente imediatamente. E aí a gente começa o primeiro caso do vírus numa indígena, no Alto Solimões, no meu território mais distante que a capital. Então isso foi assustando a gente. E a minha mãe começou a produzir chás de ervas, de jambu, de limão, de mangarataia, para que a gente pudesse se fortalecer esse organismo. E quando a gente está em preparação das nossas danças, é uma mulher que cuida da outra. E nessa pandemia, por exemplo, a gente fez uma campanha com algumas professores da universidade, porque realmente, tipo, a gente tem o que comer, né? Estava chegando alimento para a nossa comunidade, para nossas famílias, mas esse cuidado da mulher, ninguém se preocupa, por exemplo. As mulheres não tinham dinheiro para comprar absorvente, que as mulheres menstruam, a gente não tem para comprar um desodorante, um creme, alguma coisa assim, do cuidado mesmo dessa mulher. E aí se fortaleceu uma rede de mulheres na universidade, professores, alunos, para arrecadação desses produtos que pudesse gerar algum cuidado para essa mulher. Outro grande desafio para as mulheres nessa pandemia, que eu percebi aqui no Parque das Tribos, foi as mulheres grávidas. Tudo estava suspenso, os atendimentos. E essas mulheres que estão grávidas? O pré-natal dessas mulheres? Tudo ficou afetado por, primeiro, o medo de sair da comunidade para ir em busca desse cuidado. Então, muitas mulheres tiveram seus filhos sem o pré-natal, por exemplo. Mas a gente, de alguma forma, as mulheres vão se cuidando uma das outras aqui dentro, que isso vai tornando todos esses desafios menos um fardo menor, sabe? É através do carinho, né? É muito bonito te ouvir. E acho que você falou muito assim da sua comunidade, dos povos indígenas de maneira geral, né? Dessas dificuldades enfrentadas durante a pandemia. Mas e você, Wanda, enquanto profissional da saúde, assim, o que poderia te cuidar melhor enquanto profissional da saúde? Como é que você seria melhor cuidada, sabe? Uhum. Isso é um paradoxo da vida do profissional de saúde, né? Porque nós cuidamos das pessoas, nós dedicamos a nossa vida para o cuidado das pessoas, porque nós assumimos diante da nossa profissão essa responsabilidade com a vida do outro. Mas, de fato, os profissionais de saúde, eles não têm esse cuidado, ele não recebe nenhum cuidado, né? Primeiro é a questão dos nossos salários. Os salários de um técnico de enfermagem, ele não dá para sobreviver à família de um técnico, porque um valor muito irrisório, assim, sabe? Parece que é um valor simbólico que é pago para os profissionais de técnico de enfermagem. O enfermeiro também poderia ganhar muito melhor, o médico poderia ganhar muito melhor, porque a gente vê salários de políticos corruptos que têm um salário de quase 30 mil reais, mais de 30 mil reais, e esses profissionais
não têm plano de saúde, na sua maioria. Eu não tenho plano de saúde. Isso é muito Nós, sintomático. Desculpa te isso, interromper, mas isso, isso é muito ilustrado assim do que significa, isso. né? Um profissional da saúde não tem um plano de saúde. Nós não temos planos de saúde. Alguns hospitais particulares têm os seus planos, né, da sua própria instituição para o seu funcionário. Mas os hospitais públicos, eu não conheço quem tenha plano, a não ser que ele pague do salário dele em outros hospitais. Mas, como servidora, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho vale transporte, eu ganho apenas o meu salário e uma cesta básica que eles pagam, né? Então, assim, você não é cuidado, a sua família não é cuidada, porque muitos têm que ter 2, 3 empregos para tentar garantir uma vida melhor. E isso, ter 2, 3 empregos, não te dá dignidade de viver, porque você não se alimenta direito, você não tem horário nem para comer, você come quando dá um tempo. E nessa pandemia tem gente que não consegue nem se alimentar, né? É comendo ali entre os pacientes mesmo para tentar sobreviver também ao meio ao caos. E eu acho que é uma luta que deveria ser levantada pela sociedade, pelos políticos que representam o nosso país, porque de ter um plano para esses profissionais, um plano de valorização, não só nos dizer que somos heróis, nós não queremos ser heróis, né? Nós queremos também ter vida digna para cuidar da nossa família, que tenhamos salários dignos. Essa valorização ela não pode ser só em homenagens, né? Homenagens elas são importantes como reconhecimento das nossas lutas, mas elas não garantem dignidade para a gente, por exemplo, né? Então, eu acho que deveria ter uma políticas mesmo de valorização dos profissionais da saúde em todas as suas categorias, que realmente não tem, né? Existe até planos de carreira de profissionais e tudo, mas ainda não é uma realidade em todos os lugares, né? Nossa, é perfeito, é isso aí mesmo, assim, você traçou um plano geral do que o governo poderia fazer, né, para reconhecer de fato o trabalho de vocês. Como é que a gente, Wanda, a gente, o resto da sociedade, como é que a gente pode dar suporte a vocês, mulheres indígenas, não só durante a pandemia, mas daqui para frente? O que a gente pode fazer? As mulheres indígenas têm uma luta do não silenciamento mais, né? Então, não nos silenciem mais, não nos deem espelhos mais, não digam que vocês vão dar vozes para nós. Isso que a gente precisa. Nós não precisamos que ninguém nos dê voz. Nós precisamos de outras mulheres caminhando conosco, nos sendo afetadas por nossas realidades. Mas a gente ainda tem uma invisibilidade muito grande diante da sociedade. Os nossos corpos ainda sofrem muita violência por conta disso, por esse não reconhecimento das nossas histórias, das nossas memórias. E isso é muito histórico. E o que nós buscamos hoje é esse respeito pela nossa história, pela nossa identidade, e a partir disso caminharmos juntas, porque a gente tem lutado muito por isso mesmo, por vários espaços também. E quando vocês encontrarem mulheres indígenas em vários espaços, não a questione, porque isso foi negado há mais de 21 anos. Porque ainda, por exemplo, não querem o protagonismo das mulheres indígenas, dos corpos indígenas de uma forma geral. E estamos lutando por isso. Então, nós temos vários corpos em vários espaços, mesmo que minimamente, nós estamos construindo isso. E vocês podem nos ajudar muito nessa construção de autonomia dos povos indígenas. E precisamos nos enxergar enquanto negros, enquanto indígenas nesse território, porque esse país é originário, esse país é indígena, e nós temos que ter muito orgulho disso. Obrigada, Wanda.
Eu poderia ficar aqui o dia inteiro. Eu espero, quando essa pandemia passar, poder tomar um chá da sua mãe e conversar Vamos, mais com você. Muito obrigada pela sua generosidade em contar essas histórias, em recontar. Eu sei o quanto você está contando e recontando tudo isso que você me falou hoje. Obrigada pela paciência. E a gente vai encerrar a live de hoje aqui. Se você quiser saber mais sobre a saúde das mulheres durante a pandemia, acesse o Lab do Think Yoga. Lá está acontecendo uma pesquisa de vários conteúdos, tem muita informação desses estudos e esses exercícios também, de como é que a gente pode construir esse futuro que a Wanda acabou de falar. Para seguir o Think Yoga no Instagram é @think_yoga. Wanda, não sei nem como te agradecer. Muito, muito, muito obrigada. E obrigada a todas, todos e todos que estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada. também agradeço imensamente a escuta, Bruna. Esses diálogos, para mim, são fundamentais, porque e se você tem uma rede que possa ter essa escuta também, eu acho que esse é um grande movimento de nós mulheres, para que a gente possa se escutar, né? Eu acho que isso vai fortalecendo todos essas lutas, esses desafios que nos cercam enquanto mulheres, e a escuta ela ainda é fundamental, né? Porque as pessoas não nos ouvem ainda, as pessoas não nos respeitam. Então, os diálogos entre nós, eles nos fortalecem. Toda vez que eu encontro uma mulher e a gente consegue trocar algo, a gente se afeta e o afeto em si nos fortalece, né? Então, agradeço imensamente aqui o convite, uma alegria poder estar conversando com você, as mulheres da Think Yoga, que é um trabalho muito poderoso, sim, na luta para a garantia dos direitos das mulheres. Então, muito obrigada. Hairida e Koena, obrigada a todos. Obrigada, Wanda.